Fala pessoal, como vocês estão? Mais uma vez aqui, professor Roberto Siqueira, trazendo para vocês uma aula de Direito Constitucional, beleza? Bom, hoje nós vamos ver as aplicabilidades das normas constitucionais. Elas em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada e também as temidas normas programáticas, tá? Vamos lá. Bom, eu quero trazer para vocês inicialmente, tá, um conceito de um grande jurista que é esmagador aí nas provas de concurso público, quando se trata aí das classificações, que é José Afonso da Silva. Ele divide essas normas constitucionais quanto à sua eficácia e quanto à sua aplicabilidade em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada, tá certo? Então, importantíssimo memorizar isso, tá certo? Vamos agora verificar as normas de eficácia plena, tá? São aquelas que apenas com o texto constitucional são capazes de produzir todos os seus efeitos de forma imediata e integral. Normas desse tipo não dependem de outras normas para produzir seus efeitos, tá? Bom, são aqueles dispositivos legais que estão previstos em nossa Constituição Federal que eles já trazem ali o que é para fazer. De forma imediata, ele já é capaz de produzir e surtir os seus efeitos, tá? Ele não necessita ali de uma norma complementar para que venha complementar o que prevê a Constituição Federal, tá certo? A aplicabilidade das normas de eficácia plena é dita direta, imediata e integral. Direta, essas normas podem ser aplicadas diretamente, não precisando de outras normas, tá certo? Como acabamos de mencionar, para viabilizar sua produção de efeito. Imediata, essas normas estão aptas a produzir efeitos desde o momento em que se entra em vigor, ou seja, imediatamente. São integrais, porque essas normas são capazes de produzir todos os seus efeitos em sua integralidade, não dependendo aí de outras normas para completar-se os sentidos, nem podendo ter seus efeitos reduzidos por outras normas, beleza? Bom, exemplo de norma constitucional de eficácia plena, artigo 19, inciso 3º. É vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e ao município criar distinção entre brasileiro ou preferências entre si. Pessoal, vocês conseguem visualizar aí que não faz nenhuma menção a outro tipo de legislação para que o alcance possa ser realizado, tá? Ela é direta e ela já traz aí que é proibido, é vedado aí à União, Estados e Distritos e município criar essa distinção. Então, se não existe menção a outras leis que possam vir a alcançar o alcance do artigo, estamos diante de uma norma de eficácia plena, tá certo? Apesar de que as normas, eu trago essa ressalva aí para vocês, tá? Essa atenção, né? Muita atenção. Embora de que as normas de que estamos tratando não precisarem de normas para que possam produzir todos os seus efeitos, é possível que haja alguma norma regulamentadora sobre o assunto. Porém, isso não muda o fato de que as normas de eficácia plena podem produzir seus efeitos imediatamente de forma integral, tá certo? Normas de eficácia contida, ou também como é conhecida, ela prospectiva, tá? São capazes de produzir todos os seus efeitos desde a sua entrada em vigor, mas podem ser restringidas no futuro, tá? Sua aplicabilidade tem as seguintes características, tá? Elas são diretas, imediatas e possivelmente não integrais, diferentemente dessas daqui, ó, de eficácia plena, que ela vai ser integral, tá? Bom, direta, aplica-se diretamente, da mesma forma que a anterior, não sendo necessário de outras normas para viabilizar a produção de seus efeitos. Imediata, porque ela produz os efeitos desde o momento em que entra em vigor, ou seja, imediatamente, tá? Possivelmente não integral, essas normas são capazes de produzir todos os seus efeitos em sua integralidade quando entram em vigor, mas podem sofrer restrições futuras, ou seja, podem ter seu alcance aí limitado por outras normas. Exemplozinho aí de norma de eficácia plena, artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames na justiça social, observados os seguintes princípios. É assegurados a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos. Aí ele traz aqui, ó,
o que caracteriza essa norma de eficácia contida, caracteriza essa norma de eficácia contida ou prospectiva, salvo nos casos previstos em lei, tá? Vamos lá, atenção, mais uma vez. Apesar de usualmente considerarmos que seriam leis que restringiam as normas de eficácia contida, isso não necessariamente é verdade, tá certo? É possível que uma norma venha a ser restringida até por um conceito jurídico indeterminado. Um exemplo, eu trago aí o inciso do artigo 5º. Vamos lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o iminente perigo pode limitar o direito de propriedade. Isso é um conceito indeterminado, não estando aí definido em lei. Mas aí a avaliação do caso concreto permite o que é iminente perigo público. Tá certo? Vamos agora para as normas de eficácia limitada. São aquelas que não estão aptas a produzir todos os seus efeitos sozinhas, tá? Dependendo de complementação por outro ato normativo. Então, vamos para as suas características, tá? Suas formas de aplicabilidade: indireta, imediata e reduzida, tá? Indireta, porque elas não podem ser aplicadas diretamente, porque ela necessita de outras normas para viabilizar a sua produção de efeitos. Imediata, essas normas não estão aptas a produzir efeitos imediatamente, sendo sua eficácia plena obtida em momento posterior, tá? Reduzida, essas normas não produzem todos os seus efeitos quando entram em vigor, dependem de outra norma para que socorra, possuindo inicialmente uma eficácia restritiva e reduzida. Por essas características, disse que as normas de eficácia limitadas são não auto-aplicáveis, beleza? Seguindo, exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que o artigo 5º ele traz isso aqui, ó, na forma da lei. Vocês viram em algum momento alguma menção o Código da Defesa do Código de Defesa do Consumidor aqui nessa legislação? Não, porque o Estado promoverá, ou seja, através de leis. Nesse exemplo é possível constatar que o Poder Legislativo deve editar a lei e até a edição a defesa do consumidor não estará concretizada, tá? Apesar dos efeitos das normas de eficácia limitada terem efeitos reduzidos inicialmente, neste caso é importante mencionar dois efeitos iniciais. O negativo é que a norma revoga disposições anteriores contrárias a ela e impede a edição de normas posteriores que a contradigam. Efeito vinculativo. A norma vinculada o poder público a criar as normas regulamentadoras necessárias para que a produção de efeitos passe a ser plena, sob pena de haver declaração de omissão. Atenção, o megafone lá embaixo diz que é correto afirmar que as normas de eficácia limitada possuem eficácia mínima ao entrar em vigor. Isso é correto. Estaria errado uma questão de prova que afirmassem que elas não possuem efeitos. Beleza? Normas programáticas, tá? Normas programáticas. As normas programáticas possuem aplicação posterior e não aplicação ou execução imediata. Mais do que comandos regras, elas trazem aí, na realidade, comandos valores, tá? Essas são as normas programáticas. Atenção, tá? A diferença das demais é que as normas programáticas, ela tem como destinatário final o legislador, que deve fazer uma ponderação do tempo e dos meios em que vêm a ser revestidas de eficácia, de plena eficácia, tá? Para facilitar as coisas, elas vinculam os programas de governo, daí os nomes programáticas. Olha aqui, ó, atenção, tá? Embora se diga que os cidadãos não podem invocá-las imediatamente após entrar em vigor da Constituição, essas normas também não podem ser encaradas como uma promessa vazia e inconsequente do Constituinte, tá? Essa afirmação conduz à necessidade do Estado buscar esforços para concretizar o texto da Constituição, que não, atenção pessoal, não poderiam ser simplesmente ignorados com um pretexto de limitação financeira, tá?
Vamos agora resolver algumas questões para ver se deu para a gente conseguir compreender tudo isso aí, tá? E assimilar melhor o conteúdo, beleza? Questão. Considere as seguintes normas constitucionais. É uma questão densa, tá? Primeira norma. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, certo? Segunda norma, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, participação de lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Terceiro, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também os seguintes. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei especificada. Vamos lá. Considerando essas normas que acabamos de ler, as classificações das normas quanto à sua eficácia, as normas de eficácia plena, contida e limitada, os dispositivos transcritos constituem respectivamente. Por exemplo, a primeira norma é contida, limitada, plena. A segunda norma, como é? Como é que fica a situação? Tá? Bom, pessoal, a gente consegue visualizar claramente, né, que a resposta é a letra A, tá? Onde a primeira é contida, onde a segunda é limitada e a terceira também é limitada, tá certo? Isso é uma questão muito clara. Outra questão, normas constitucionais de eficácia limitada, tá? Não servem como parâmetro de inconstitucionalidade, implicam a não recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatíveis, orientam, mas não condicionam a produção do legislador infraconstitucional, são indiferentes à configuração de eventual inconstitucionalidade por omissão, admitem disciplina em sentido diverso do que apontam por meio de lei complementar. Qual seria a alternativa que vocês acham aí que estaria correta? Lógico, letra B, né? Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade e eficácia. Letra A. Todas as normas de direito e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal têm eficácia plena, já que são normas de aplicação imediata, segundo o texto constitucional. Letra B. Na ausência de forma regulamentadora de norma constitucional de eficácia contida, poderá ser impetrado habeas data, desde que para assegurar a aplicação dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, certo? Caracteriza normas de eficácia limitada, aquela segundo a qual o direito de greve será exercido pelos servidores públicos nos termos e nos limites definidos em lei específica. Letra D. Caracteriza como norma programática, segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais estabelecidas em lei. E letra E. Na ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos previstos em normas constitucionalmente de eficácia limitada, poderá ser impetrado mandado de segurança. Pessoal, é uma questão mais complexa, mas a letra C é evidente que é a correta, conforme o gabarito aqui. Tá certo? Bom, pessoal. Opa, ficou mais uma. Ficou. Em relação à sua eficácia jurídica, as normas de eficácia contida produz seus efeitos plenos na ausência de lei que contenha sua eficácia, são ineficazes na ausência de lei regulamentadora, não são autoaplicáveis, não podem ser restringidas por lei e são ineficazes na ausência de políticas públicas. Logicamente, letra A, né? Tenho certeza que vocês acertaram na mosca, tá? Pessoal, esse foi o nosso assunto aí, tá? Sobre a aplicabilidade das normas. E espero ver vocês aí nos próximos tópicos dos nossos assuntos aí de direito constitucional, tá? Aguardo vocês, hein?